Eu já estava casada há 7 anos. Nada de muito diferente no meu casamento. Tínhamos nossos desentendimentos, mas nada tão absurdo. E éramos bem felizes. Até que um dia fizemos uma confraternização aqui na minha casa. E a família dele toda veio. Aí ele disse assim: pega minha carteira, compra refrigerante, o dinheiro tá lá. E aí eu mexi na carteira dele para pegar o dinheiro e acabei encontrando entre as coisas dele o número de um telefone, sem identificação. Confesso que na hora fiquei meio surpresa, pensei em armar um barraco, mas eu ia acabar estragando aquela festa. Resolvi guardar o número. Nada perguntei. E aí, passou o domingo. Na segunda-feira, procurei uma amiga. E a questionei o que eu deveria fazer, até porque eu estava muito confusa. Fazia confusão, brigava, ligava para aquele número. Então, resolvi ligar. Liguei para o número e descobri que aquele número era de uma secretária de um órgão público. Fiquei com aquele número na minha cabeça, na dúvida de brigar ou não, deixei para lá. Até que quinta-feira estávamos juntinhos assistindo um programa de televisão. O tema do programa era traição. Daí, lembrei do número. E aí perguntei, de quem é esse número? E ele olhou para mim com a cara assim bem cínica e disse assim: você sabe de quem é esse número? Até porque você já deve ter ligado. Aí veio na minha cabeça, se ele sabia que eu tinha ligado, ele teve contato com a moça até aquele dia. E aí a gente teve uma briga bem feia. Mas ele disse pra mim, eu tinha demorado muito tempo para questionar aquele número. Então, ele ficou me perguntando por que eu tinha demorado tanto tempo para ter aquela briga. E eu reclamando por que ele tinha o número da secretária. E a gente teve essa briga feia e aí decidimos, quer dizer, ele decidiu que ia embora de casa. Mas que não ia sair de casa naquele momento, ele iria alugar um apartamento depois e íamos viver na mesma casa até ele sair. Até porque o gasto seria muito alto e ele não estava preparado para aquilo. Estávamos separados, morando debaixo do mesmo teto. Não levei muito a sério essa separação. Continuamos morando juntos. E o que aconteceu? De manhã, durante o dia, na realidade, éramos separados. À noite, nós éramos marido e mulher. Ele me procurava e eu cedia. Acontece que os dias foram passando e ele foi se sentindo mais divorciado, mais solteiro. E aí foi chegando tarde em casa, foi chegando bêbado, foi me dando menos satisfação a cada dia. E eu fui ligando, perguntando onde é que ele estava, com quem ele estava, por que ele chegou tão tarde, eu só durmo depois que ele chega. E ele começou a ser bem grosseiro. Ei, nós estamos separados. E a ficha ainda não tinha caído de que nós estávamos realmente separados, já que estávamos dormindo na mesma cama, morando debaixo do mesmo teto. Mas aquilo foi começando a me ofender, foi começando a me machucar. Vê-lo chegar uma vez, lembro bem que eu liguei, era 3 horas da manhã. E aí eu perguntei onde é que ele estava. E ele estava numa festa muito barulhenta, todos riam, todos se divertiam. Ele já estava bêbado e bem grosseiramente falou que era para eu ir dormir ou era para eu bater perna por aí, procurar uma outra pessoa, porque ele já era um homem separado. E eu lembro bem que eu chorei aquela noite inteira. Mas ainda queria o meu marido. Fui no sex shop. E aí arrasei na lingerie. Comprei aquela lingerie. E eu disse, agora eu seduzo o meu marido. Fiz um striptease, fiz uma noite maravilhosa. A noite foi super romântica, dormimos agarradinho e foi tudo maravilhoso. Só que amanheceu. E amanhecemos e a história voltou a ser a mesma. Estávamos realmente separados. Estava difícil conseguir virar aquele quadro, sabe? Durante o dia ele se comportava como um homem separado e à noite, quando ele não estava em festa, eu era a esposa. A maioria das vezes ele voltava bêbado, mulheres ligavam e aquilo começou a ficar muito chato. E aí reuni com as meninas e perguntei o que eu deveria fazer, como é que eu deveria agir. Até que uma disse, olha, você está sendo mulher à noite. Tenta dizer não, tenta dizer que não está mais afim, tenta dizer que é uma mulher separada e que você não vai ter relação com ele, assim vai dar saudade. E aí ele resolve voltar. Voltei para casa empolgada.
pronta pro não. E aí não deu outra. À noite, ele chegou e me procurou. E aí eu disse pra ele que não. Que nós estávamos separados e que eu não ia ter nenhum tipo de relação com ele. Acontece que a reação dele foi totalmente diferente do que eu acreditava que seria. Ele ficou irado, ficou bravo, disse que eu tinha uma outra pessoa, o que eu estava fazendo com outra pessoa e que eu ia ter relação com ele sim, e começou a me pegar meio que à força, assim, sabe? E me jogou na cama e aquilo começou, o que era pra mim um teste, né, uma tentativa de reconciliação, começou a me dar desespero. Eu comecei a ficar com medo, tirei as mãos dele, pedi, né, tentei tirar as mãos dele, pedi para que ele se afastasse de mim, disse que ele estava me machucando, que eu iria chamar a polícia, e ele super revoltado, forçou mais o meu braço, tentou tirar minha roupa à força, e eu entrei em desespero, e foi quando eu gritei bem forte mesmo, que eu ia chamar a polícia, eu ia começar a gritar. Ele, na ira, levantou, pegou o celular, jogou em mim e disse, pode ligar para a polícia, mas liga agora. Eu, num desespero e morrendo de medo, porque querendo ou não, ele era policial militar, então andava armado, então aquilo realmente me assustou, eu liguei para a polícia. Quando ele saiu do banheiro, que eu disse que eu tinha ligado para a polícia, ele ouviu eu falando com a polícia, a gente começou a brigar na porta do banheiro. Foi quando ele me deu um tapa. Sabe aquele tapa que hoje eu chamo de tapa da liberdade? É sério. Foi um tapa tão forte que eu dei aquela rodada, foi questão de segundos, mas na minha cabeça rodou tanta coisa. Eu já tinha crescido em um lar onde o meu pai batia muito na minha mãe. E eu já tinha dito pra mim mesma que aquilo eu não queria mais viver, que eu ia ser uma adulta totalmente diferente, que homem nenhum ia encostar em mim. E de repente eu vejo o meu marido me dando um tapa, me agredindo. Sabe, em questão de segundo, quando tudo começou a rodar na minha cabeça, eu percebi o quanto eu estava sendo burra, o quanto eu não estava me amando, o quanto eu estava me doando para uma pessoa que não me amava mais, que não me valorizava, que não me queria. Eu respirei assim tão profundo e disse, de hoje em diante, quem não quer mais nada com você sou eu. Só que isso eu só pensei, porque assim que ele me bateu e tudo isso girou na minha cabeça, ele me puxou pelo braço e me colocou para fora de casa. A polícia, querendo ou não, estava por chegar. E ele fechou a casa, me deixou do lado de fora, me deu a chave do carro, ainda bem, e mandou que eu fosse embora. A polícia chegou, não quis me levar para a delegacia, porque, querendo ou não, era um amigo de farda, né? E aí tentou me aconselhar para que eu não fosse. Eu disse, olha, eu não preciso de carona. Eu estava muito nervosa, eu estava transtornada. Eu não preciso de carona. Se você não quiser me acompanhar até a delegacia, eu vou sozinha. Eu só quero o número da viatura, porque eu vou dizer que eu pedi ajuda e você se negou. E aí fui embora. Quando eu cheguei lá, eles já estavam, fizeram todo o hop. E eu fui ouvida, contei toda aquela história, fiz um boletim de ocorrência, pedi uma medida protetiva. E no outro dia, quando eu amanheceu, que eu voltei para minha casa, eu voltei decidida. É sério. Aquele tapa não era dor, porque a dor até existia, ficou bem vermelho o meu rosto, mas a dor era dentro de mim. Aquele tapa me fez enxergar o quanto eu tinha um valor, o quanto eu estava me acabando ali. E eu olhei para as paredes da minha casa, olhei para as minhas coisas, eu disse, eu não vou ficar nesse lugar. Eu amo a minha casa, eu amo as minhas coisas, mas eu amo mais a minha vida. E eu fui morar de favor, sim, catei tudo que era meu e fui-me embora. Quando ele chegou, ele encontrou a casa vazia. E eu passei muito perrengue, sim. Não vou dizer que foi fácil, não foi dizer que foi mil maravilhas depois que eu saí. Eu sofri, eu morei na casa dos outros, mas o mais importante, eu sobrevivi. E aquele tapa, na minha vida, foi libertador. Olá, homens e mulheres superpoderosas, sejam muito bem-vindos ao canal mais abençoado, mais unido e mais forte do Brasil. Aqui, o canal Não Se Cale. Gente, hoje a gente ouviu a história de uma anônima, de uma escrita anônima, onde ela fala sobre o tapa libertador. E é isso mesmo.
Às vezes a gente precisa apanhar literalmente para aprender a lidar com os problemas da vida e para aprender a se amar. E se você está passando por uma relação abusiva dessa forma, saiba que você pode sim dar a volta por cima. Você pode virar esse jogo e você pode se transformar numa heroína. Então seja assim a sua própria heroína. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou dizendo que é possível. E essas histórias são verdadeiras na vida das inscritas do nosso canal. E se você quiser aqui que eu conte a sua história de vida, mande a sua história pra gente. Ela será contada com muito amor e servirá de exemplo e incentivo para muitas mulheres que ainda precisa ter força para mudar o quadro da sua vida. Então é isso. Compartilhe, toque lá no sininho para que você receba todas as notificações de quando a gente tiver vídeo novo, tá certo? Se inscreva no nosso canal e assim você me ajuda a ajudar outras mulheres. Muito obrigada, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Fui!